Não é comum a gente ver um professor ganhar tão bem quanto um jogador de futebol. Mas você sabia que, em média, um professor ganha mais do que jogador de futebol? Em média, claro. Ninguém vê aí um professor andando de jatinho, morando em mansão e dirigindo um carrão. Mas, em compensação, a gente também não vê professor a gente vê muitos jogadores passando necessidade, às vezes até passando fome nos seus clubes. São raros, são poucos os jogadores que realmente ganham muito bem. Já os professores não ganham tão bem, mas também não ganham tão mal. Na média, eles acabam ganhando o suficiente aí para viver ou para ter uma vida digna na sua maioria, né? Então, docência universitária, docência do ensino superior é o tema do programa Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar de docência do ensino superior. E, pois é, muita gente eu acho que não sabia disso, né? Porque muita gente quer ser artista, quer ser jogador de futebol pensando que ganha bem, mas não é bem assim. Tem muita gente que ganha muito mal. Já professor não ganha tão bem, mas às vezes ganham um pouco mais, um melhor aí, o suficiente para ter uma vida digna. Nós vamos falar hoje de docência do ensino superior, que é uma das formas de docência que existem no mundo e no Brasil, e nós vamos tratar deste assunto com dois convidados aqui. O professor Frank, que é coordenador de Lato Sensu, de cursos de pós-graduação Lato Sensu da PUC Goiás, ele que é biomédico, e é professor também da PUC Goiás, e também o professor Renato, que é doutor em educação e é justamente o coordenador do curso de docência de ensino superior da PUC Goiás. Estão aqui conosco. Muito obrigado pela presença, professor. Vamos começar com o professor Renato. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade de falar de um tema tão importante, tão caro à nossa humanidade. Ser professor e ser professor no ensino superior é algo de bastante responsabilidade e relevância, porque é um trabalho social, né? Um trabalho que envolve formações humana e profissional. Então, quero agradecer a oportunidade de bater esse papo aqui com o senhor e com o professor Frank. Muito obrigado. Professor Frank também, muito obrigado pela presença. Boa noite, professor Daniel. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, a gente está conversando e passando um pouquinho da pós-graduação Lato Sensu da PUC Goiás, mostrando a nossa excelência do nosso curso, junto com o professor Renato. A coordenação de pós-graduação Lato Sensu, na verdade, opera vários cursos de pós-graduação da universidade, entre eles a docência de ensino superior, não é isso? Sim. Quais outros cursos hoje estão... Nós temos hoje nós temos mais de 36 cursos. Hoje, se a gente entrar no site, quem puder entrar no nosso site, pós-graduação.pucgoiás.edu.br, vai observar lá nas inscrições abertas, para o próximo semestre, mais de 36 cursos. Estamos chegando agora com quase mais 25 cursos em AD. A gente vai ter um portfólio de todas as áreas, praticamente todas as áreas de graduação, todos os eixos temáticos a gente vai ter. Tem na área de saúde? Tem na área da saúde, na área de humanas, área de exatas, temos em todas as áreas. O que a gente busca? A gente busca cursos de capacitação para o profissional, para o mercado de trabalho. A Lato Sensu, ela vem nesse sentido, inserir o graduado no mercado de trabalho. Então, todos os nossos cursos são pensados com doutores, mestres. Qual é a política de mercado de trabalho? O que precisa hoje no mercado de trabalho? Então, a gente pensa nesse sentido. Tá, professor Renato, existe a graduação, a pós-graduação Lato Sensu e a pós-graduação Stricto Sensu. Qual a diferença dos dois? Então, professor Daniel, acho que esse papo dinâmico ele é importante porque ele também vai esclarecer muitos dos telespectadores e das pessoas que pretendem se inserir no ensino superior, mas também na pesquisa. Todos os profissionais que estão lidando com o ensino superior, há um ponto em comum que eu sempre digo: somos professores, independente da nossa profissão no mercado. E ensinar uma profissão requer de mim também bons conhecimentos. Então, esse curso de pensar o ensino superior na condição de educação é pensar uma formação em nível de Lato Sensu, mas também um preparatório para aqueles que queiram
ir para o estrito sensu, para o mestrado, para o doutorado, né? Eu sou um egresso desse curso, viu, professor Daniel? Em 2006... Você é doutor em educação pela PUC Goiás? Eu sou doutor em educação pela Universidade de Brasília. Mas eu fiz pós-graduação em 2006, eu fui egresso da turma de docência universitária. E ali eu identifiquei o meu caminho acadêmico. Então eu parti para o mestrado, para o doutorado, e hoje eu retorno como professor dessa universidade, inclusive no programa de mestrado e doutorado da PUC Goiás. Então esse é um espaço formativo, importante para aqueles que pretendem se formar na pesquisa, que desejam também aprofundar seus estudos no campo da educação, mas também do estrito sensu nas diversas áreas de formação existentes. Pois é, por que as pessoas têm que fazer esse curso de docência universitária? Olha, se nós pegarmos, eu vou tentar ser objetivo, mas a história da formação de professores é muito recente no nosso país. E docência no ensino superior muito mais recente ainda. Se o senhor ter uma ideia, em 96 a gente passa a ter obrigatoriedade para ter graduação para a educação básica. Mas muitos de nós formamos com professores que não estudavam a educação. Então hoje é uma demanda diante da dinamicidade do processo educativo, de todas essas inovações e modificações que nós estamos vendo, por mais que eu seja um profissional de excelência, lá no ensino superior eu preciso ser professor daquela determinada formação profissional. Porque os cursos superiores, eles geralmente são cursos que a gente chama assim, cursos técnicos, por exemplo, direito, né? O cara forma em direito, ele não necessariamente é professor, mas o curso de direito tem que ter uma pessoa formada em direito dando aula. Sim. E aí ele é muitas vezes formado em direito, não tem noção nenhuma da área de educação e está lá ministrando aula. E esse curso, então, seria um subsídio para isso? Sem dúvida alguma. Ele é um curso que se fundamenta nesse exercício, de que por mais que eu tenha uma excelência no mercado de trabalho, eu preciso agora transpor isso didaticamente para o ensino. Então eu preciso dar conta de saltar das condições específicas da profissão para ensinar essa área do conhecimento profissional. Isso é muito importante e fundamental. Em todos os espaços que a gente discute ensino superior, sempre vem um pouco dessa dificuldade que os alunos têm e como é que eu alcanço essa dinâmica. Então, entre as diversas questões, e eu convido a todos para que conheçam a proposta do curso, nós temos, professor Daniel, no último semestre do curso, uma ideia de estágio docência, onde os alunos vão poder estar em contato direto com um profissional, um docente daquela área de formação dele, fazendo um trabalho de aproximação entre a educação e a formação específica daquela determinada profissão que ele está se formando. Tá. Vamos com o professor Frank agora. Agora, esse curso, o nome aí, Docência do Ensino Superior, imagino que é aberto para todas as instituições de ensino superior, independentemente de ser universidade. Que as instituições de ensino superior são universidades, centros universitários e faculdades, né? Não sei se tem instituto também, tem Fundação Getúlio Vargas, também tem curso superior, né? Tem instituto e tal. Professor Frank, mas esse curso ele já existe há muito tempo na universidade, né? Sim, esse curso é um dos cursos mais tradicionais da PUC Goiás. Ele é um dos pioneiros, é um dos primeiros cursos aqui de pós-graduação. Eu falo que é a menina dos olhos da Escola de Formação de Professores, porque formar docente com qualidade não é fácil. A gente colocar professores capacitados, não só no Brasil, a PUC formou docentes para o mundo todo. Então a gente tem professores hoje ministrando aula na Alemanha, na Holanda. Esses dias eu estava com uma professora, uma ex-egressa nossa, que está lá na Holanda. E ter essa formação, essa boa formação, compete ao professor Renato, compete a nós, a Lato Sensu, né? Colocar esses profissionais no mercado de trabalho. E eu achei interessante você falar a comparação do professor, do docente, com o jogador de futebol. Né? Hoje a renda média de um professor universitário gira em torno de R$10 mil. Né? Se a gente for pensar em patamares financeiros, não é um salário ruim. Então, por isso, há uma procura muito grande desse curso para ingressar na carreira de docente, né, professor Renato? Sim. Perfeito. O que se estuda nesse curso? Quais as disciplinas? Lá tem fundamentos da educação, filosofia da educação, o que tem lá? Bom, didática? Sim.
A gente tem um curso dividido em eixos, né? Nós revisamos o projeto. Como o professor Frank disse, esse foi um curso que inicialmente eram só para docentes da universidade. Então, a partir daí, ele foi se desdobrando e alcançando também a comunidade. Então, nós contamos nesse curso, por exemplo, com a professora da primeira turma, que está retornando a esse curso. Uma pessoa que, historicamente, tem formado inúmeros de nós, professores do ensino superior nesse estado. Então, a gente começa discutindo um pouco os fundamentos da educação. O que é educar? O que é ensinar? O que é aprender dentro dessa dinamicidade toda que nós estamos vivendo do mundo contemporâneo. Passado a isso, a gente vai estudar questões ligadas ao pensamento da ação docente. Professor Renato, vou pedir para o senhor interromper seu raciocínio um pouquinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos aprofundar então sobre a programação do curso de docência do ensino superior. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Também estamos no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Não deixa de acompanhar a gente não, só vai lá, acompanha a gente, curte lá nosso programa, marca lá no sininho lá, para sempre que tiver alguma novidade você ser avisado aqui. E também manda sugestão de temas aqui para a gente debater, convidados para debater aqui com a gente no Papo Dinâmico. Vamos fazer um Papo Dinâmico do assunto que você acha que pode ser interessante para os nossos telespectadores. O programa Papo Dinâmico tem esse propósito de sempre levar informações que possam ser construtivas para você e sua família. Hoje estamos falando, por exemplo, de docência no ensino superior com o professor Renato, que é coordenador do curso, e também com o professor Frank, que é coordenador do programa de cursos Lato Sensu da PUC Goiás. Então, o professor Renato estava tecendo aí como é que se dá a programação do curso de docência universitária, professor. Então, o pessoal estuda aí os fundamentos da educação. Aí um segundo eixo são essas discussões mais relacionadas à materialidade do trabalho do professor, que seria, então, como pensar um planejamento de ensino? Como é que eu elaboro instrumentos de avaliação que estejam, de fato, processuais? Discutimos também ainda dentro desse módulo a questão que hoje é muito emblemática, que é a questão das pessoas com alguma deficiência que chegam no ensino superior. Então, nós temos um módulo específico para discutir essas pessoas que têm algumas necessidades específicas e como fazer o trabalho com essas pessoas. O terceiro módulo, nós vamos discutir essas questões que estão hoje. Tecnologia, o cotidiano da sala de aula, como é que isso vai se dando, a regulação do ensino superior brasileiro, ENAD, como é que a gente lida na condição de docente com todas essas dinâmicas da regulação nacional, e aí a gente termina com o que nós estamos chamando lá de momento de docência, onde os nossos alunos vão ter ali a supervisão de um profissional da mesma área que ele e de um profissional da educação, onde ele vai fazer a junção dessas duas dimensões, da dimensão profissional com a dimensão educacional. E aí ele vai encerrar o curso com essa atividade que a gente chama teórico-prática do ensino. Então, esse curso está formatado mais aproximado à realidade do que nós temos no cotidiano da sala de aula no ensino superior brasileiro. Professor Frank, a coordenação tem uma política de acompanhamento dos egressos para saber, por exemplo, no curso de docência universitária, como é que os egressos do curso, os que formaram no curso, estão se dando aí na vida profissional? Sim, a gente faz um acompanhamento, de todos os profissionais que são egressos da instituição. A gente tem um canal de comunicação, né? O maior canal hoje é o Instagram, né? A gente tem o Twitter, né? A gente tem o WhatsApp, a gente tem um grupo de profissionais, né, que estão no mercado de trabalho que a gente vai se comunicando. Como eu falei anteriormente, a gente tem colegas hoje na Alemanha,
ex-egressos, né, na Holanda, trabalhando na docência, né, nos Estados Unidos. Então, acho que nesse sentido... E eles chegam a testemunhar assim, olha, antes eu dava aula totalmente sem saber o que fazia, agora eu tenho clareza, melhorou meu desempenho, há depoimento desse tipo? Olha, eu vou dar o meu depoimento. Posso dar o meu depoimento? Você é egresso do curso, é? Eu não sou egresso do curso de docência, então eu vou mostrar as minhas dificuldades como docente no ensino superior. Eu fui convidado a ser professor aqui na instituição no ano de 2000, logo que eu formei. Eu formei em final de 99, logo em 2000 eu vim para a docência. Eu já tinha uma experiência de sala de aula de cursinho de segundo grau. Né? Entrei uns 3 meses em cursinho de segundo grau para dar algumas matérias de química. E eu lembro quando eu fui chamado, né, pelo professor Sérgio Machado, que era coordenador do antigo CBB, aqui da instituição, da PUC Goiás, e ele me convidou, quando eu entrei em sala de aula, eu olhei para frente e falei assim, e agora? E agora, o que eu faço? Eu tinha uma turma de mais ou menos 45 alunos, eu não sei se eu olhava para o chão, para o céu, eu não sabia o que eu fazia. E essa dinâmica não é fácil, professor Renato, é extremamente complexa. Até hoje, para nós, docentes quer dizer, eu tenho mais de 20 anos de docência. Não é fácil você entrar em sala de aula e cada momento é diferente, cada momento é único com o seu aluno. Né? Cada aluno ele tem um tratamento diferente, ele tem uma singularidade diferente. Não somos iguais, né? Como os dedos da mão, não somos iguais. Então, assim, é muito... igual eu falo, se eu tivesse feito uma pós-graduação do ensino superior, alguém que me orientasse, como que eu devo entrar em sala de aula, como eu devo olhar para o aluno, como eu devo conversar, como eu devo me portar, como eu devo preparar essa aula, é só em PowerPoint, é no giz, é no quadro, né? Seria muito... Eu aprendi na marra, né? Eu aprendi 21 anos entrando em sala de aula e eu falo, foi fácil? Não foi fácil, né? Então, os cursos de pós-graduação, né, vem capacitar o profissional para o mercado de trabalho para ele se inserir mais rápido e não levar 20 anos para ele atingir o seu auge, não levar 10 anos para ele atingir seu auge. Para ele atingir seu auge no máximo em 18 meses, né? Eu acho que o curso ele está programado em 18 meses, né? Então, a partir do momento de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, a Lato Sensu, as pós-graduações Lato Sensu trabalham, né? No máximo 2 anos. Então, para inserir o mais rápido possível esse profissional no mercado. Eu falo por mim. Eu garanto para você, professor Daniel, que seria muito mais tranquilo. Talvez você teve uma experiência parecida com a minha, não sei. Se você... eu fiz licenciatura, você fez licenciatura, mestrado, né? Então, eu não fiz docência universitária, mas fiz outros cursos que no meu caso, eu era um egresso do curso de biomedicina, da área da saúde, né? Então, não é ligado... No meu tempo, a gente não tinha nem trabalho de conclusão de curso. Então, você não tinha essa experiência na frente do público, né? Então, um pouquinho diferente. Eu acho interessante esse trabalho de planejamento, né? Quer dizer, eu acho que o primeiro desafio de um professor é planejar. Planejar com base em que os cursos geralmente têm um projeto pedagógico do curso, né? Sim. Hoje tem até a sigla, PPE, né? PPC, PPE. Então tem o projeto pedagógico do curso, PPC, e com base no projeto, aí você traça o planejamento da sua disciplina que você vai ministrar. E para cada aula tem que ter um plano de aula. Até porque senão você não avalia depois, né? Eu lembro de uma tese platônica, né? Que é aquele que sai na rua procurando o que não conhece é doido, né? Então a gente tem que saber o que a gente está ministrando para depois cobrar do aluno, né? Se a gente não faz um planejamento, a gente não sabe, a aula vai meio... O curso, né? Vai meio sem rumo, né? A gente vai levando meio no peito e da raça. E é essa discussão da docência que vai nos dando essa orquestração que é necessária. A minha disciplina se insere em que período desse curso, não é? Ela está conectada a que parte do perfil de egresso que nós pretendemos formar. A nossa instituição tem que tipo de política? Por exemplo, nós formamos aqui na PUC o ser humano profissional. Então isso é fundamental para um professor. Não adianta ele ter pleno domínio apenas do conteúdo da área do conhecimento. Ele precisa converter isso de forma a ficar ensinável e de forma que seja possível de ser aprendido. Então, essa dinâmica, sem dúvida nenhuma, nós precisamos desse campo da educação, do ensino superior para tratar. Eu sou pedagogo, mas a gente não estuda ensino superior no curso de pedagogia. É nesse curso de especialização que nós vamos entender o que é o ensino superior dentro de um projeto educativo nacional, de um projeto educativo institucional. Então, essas coisas elas precisam estar ordenadas.
Senão é como uma orquestra que cada um toca para um lado. Agora, por que por exemplo, um engenheiro, professor, né? Um engenheiro, professor do curso de engenharia, tem que fazer esse curso de especialização? Veja só, ele domina muito de estrutura e ele vai ensinar estrutura para os seus alunos. Mas aquilo que é tão simples para ele, não é simples para aquele que não sabe. Então eu preciso ter clareza de quem é esse sujeito que eu estou ensinando. E esse sujeito não é o João, a Maria, é o sujeito histórico que está no ensino superior hoje. Não é? Quais são as características dos nossos alunos de ensino superior? Não adianta a gente apenas dizer que são alunos com dificuldade, eu preciso saber superar essas dificuldades. Esse é o desafio. E para isso, eu preciso estudar. Eu brinco sempre, professor Frank, que a gente não precisa enfiar o dedo na tomada para saber que dá choque, desde que alguém ensine para nós que aquilo ali tem eletricidade e que isso produz choque. Então, aprender pela experiência, como o professor Frank relatou, e muitos de nós tivemos, está superado, professor Daniel, diante das demandas que a gente tem hoje no mundo contemporâneo. Não há como a gente perder tempo aprendendo empiricamente. Nós precisamos dar conta de estudar e entender como é que se dá essa dinâmica para aí sim tomar uma ação consciente de processos de ensinar e aprender. O professor lá, o engenheiro, o biomédico, o advogado, o administrador, ele poderia optar em fazer um mestrado, ele não precisaria necessariamente fazer uma especialização. Por que a especialização é imprescindível, é importante? Por que ele não poderia ir direto no mestrado? Eu posso dar a minha experiência também no mestrado, foi 2 mestrados, doutorado, 2 pós-graduação. Eu falo para você, o mestrado, o doutorado, as minhas 2 pós-graduações não me ensinou a planejar a sala de aula, não me ensinou a lidar com o aluno, não me ensinou essa logística. Eu falo muito em logística. A sala de aula existe uma logística, uma lógica de quando você começa, tem o começo, meio e fim, né? E como você faz esse planejamento? Eu aprendi, como eu falo, infelizmente eu aprendi na vida, né? Mas o curso, eu tive, como eu falo, com a oportunidade de fazer o curso de docência do ensino superior, com certeza essa dinâmica seria muito diferente. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta e o professor Renato também vai responder essa pergunta. Eu sei que ele sabe responder essa pergunta e nós vamos tentar esclarecer por que é importante fazer uma lato sensu ao invés de ir direto logo para um mestrado. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e também no Facebook, no Twitter, no Instagram, lá no nosso perfil, no perfil do programa Papo Dinâmico, onde você pode mandar a sua mensagem, curtir o nosso programa, marcar o sininho e também sugerir temas para a gente debater aqui. Hoje estamos falando de docência no ensino superior com o professor Renato Barros e também com o professor Frank Souza. Eles que são lá da coordenação de cursos, né? Coordenação de programas de pós-graduação lato sensu da PUC Goiás. O professor Renato é coordenador especificamente do curso de docência de ensino superior. Esse curso já está funcionando? Está aberto para inscrições? Como é que está, professor? Sim, esse curso está aberto. Nós estamos, nesse momento agora, recebendo as inscrições, as matrículas dos alunos, né? Para que a gente possa, então, dar início às aulas, efetivamente, né? Então, convido a todos para conhecer a proposta desse curso. É um curso, professor Daniel, que a gente tem em diferentes praças e diferentes instituições. Então, é importante a gente chamar a atenção dos nossos futuros alunos para conhecer o projeto. O que é que nós, de fato, nos propomos a fazer historicamente dentro desse curso. Né? Eu tive a oportunidade de participar do programa de formação continuada da PUC com todos os professores da universidade. E eu encontrei vários professores egressos desse curso na nossa universidade, em outros espaços nos quais eu faço parte também. Então, é um curso que ele tem como objetivo a formação para a docência no ensino superior. Não é? Então, ele não é um curso que você vai se debruçar
grande parte dele a fazer uma pesquisa pra Isso já produção. seria próprio do mestrado. Isso. Que é isso. Então é o diferencial entre docência universitária, especialização, né, lato sensu, para estrito sensu, que seria, no caso, mestrado ou doutorado. Sim. Por isso, muitos dos nossos alunos são alunos de licenciatura. Porque apesar deles serem licenciados, mas eles estudaram infância, estudaram adolescência, mas o ensino do adulto se difere. O ensino daquele sujeito que muitas vezes ele já está no mercado de trabalho e ele está agora abrindo uma nova frente de trabalho, que seria no ensino superior. Então, muitos professores de muitos anos de ensino superior que vêm fazer esse curso. Então, não é difícil no nosso curso a gente ter mestres, doutores fazendo o curso, porque, de fato, eles estão lá para lidarem com a discussão do ensino e da aprendizagem do aluno Também a adulto. lato sensu é um curso de menor duração do que um mestrado, um doutorado, né? Exatamente. A lato sensu dura quanto tempo? Esse curso nós estamos propondo em 14 meses. 14 né? meses. 14 meses com aulas sempre quinzenais, para ter também uma certa flexibilização para aquele aluno que já está inserido no mercado, porque essa é a realidade dos nossos alunos. E aí ele vai ter, então, uma duração de 14 meses. Ele é presencial, é à distância ou é misto? A gente chama a distância, professor Daniel, porque nós temos uma carga horária desse curso que é feita de forma orientada. E, por exemplo, nós temos alunos, professor Daniel, do Rio de Janeiro, nesse curso, alunos inscritos de São Paulo, de outros estados que estão conosco nesse projeto formativo. Então, a gente chama ele de educação à distância, mas ele tem aulas síncronas. Isso significa dizer que eles vão ter aula em determinados dias com professores, né, aqui na universidade, e aqueles que são de Goiânia podem vir para a faculdade, podem vir para a PUC, assistir às aulas presenciais, mas aqueles que estão externos também vão ser contemplados assistindo aula de forma remota. Porque é muito comum, assim, nessas áreas técnicas, o professor não dá muita bola para o aluno aprender. Vocês querem aprender, vocês aprendem, né? Eu já sou profissional e até porque vocês aprenderem, vocês vão concorrer comigo. Então, não estou muito interessado que vocês aprendem, não. Mas depois que passa por esse curso de docência universitária, ele muda a postura dele em relação ao estudante. Eu tenho dito sempre que fazer esse curso, os nossos alunos sairão sabendo pensar a aula. Eles sairão sabendo organizar desde o objetivo, a seleção do conteúdo, que metodologia é para este conteúdo, para esse objetivo e como é que eu vou avaliar todo esse processo. Então, ele sai aprendendo a pensar a aula. Muitas tendências pedagógicas trabalham apenas no campo metodológico, apenas no jeito de fazer. Mas nós entendemos a docência como essa completude do aspecto didático. Então, os nossos alunos sairão sabendo pensar a aula. Independente da realidade que ele tiver, professor Daniel, ele vai conseguir olhar para aquela realidade e pensar como é que ele vai agir profissionalmente como docente do ensino superior. Essa é a grande tarefa do curso de docência no ensino superior. Entendi. Mas a docência é uma prática também, né? Tem uma dimensão prática. Imagina uma turma, geralmente uma turma de 40, 50 estudantes, é uma turma que tem de uma diversidade grande, né? Diversidade cultural, diversidade de aprendizado, alguns trazem mais bagagem, outros trazem menos bagagem. O professor consegue, passando por essa docência universitária, tratar dessa situação com mais maestria, digamos assim? Eu digo assim que toda prática humana, ela precisa ser resultado de um pensamento. Eu preciso ter todo um repertório de instrumentos, aspectos metodológicos, diversidades de práticas avaliativas, para que eu possa também, dentro desse meu repertório, pensar quais desses instrumentos eu poderei utilizar com essa turma, com essa realidade, com essa dinâmica. Se é uma turma mais jovem, se é uma turma de trabalhadores, enfim, pensar a prática é a tarefa de ser docente no ensino superior. Não adianta apenas eu ter o domínio de uma metodologia ativa, porque ela talvez não seja o melhor caminho naquele momento.
Porque eu preciso, primeiro, sensibilizar esses alunos, tocá-los na perspectiva de que eles... Qual é a tarefa, o que eles estão fazendo ali? E talvez isso vai se dar numa relação afetiva entre docente e discente. Então, toda essa diversidade de pensamento estará presente nesse curso. Porque, antes de agir, você é um profissional e você precisa pensar como fazer a partir daquela realidade identificada. Pois é, agora com a pandemia aí nós tivemos o grande fenômeno da educação remota, né? Do ensino remoto, da educação à distância. O curso de docência universitária também reúne repertório para essa situação? Sem dúvida alguma, né? Essa é uma tarefa que a gente já tem pensado há muito tempo. Talvez nós nunca tivéssemos experimentado com tal intensidade, né? Mas a realidade do ensino em ambientes virtuais, ela não é uma novidade do ponto de vista do pensamento, mas da ação, essa foi uma grande novidade. E é por isso que o curso tem, dentro do seu terceiro eixo, 2 disciplinas que vão ser dedicadas a esse estudo. Porque ao mesmo tempo que a questão das tecnologias estão postas, nós não podemos esquecer que a educação é uma relação humana. Então, ao mesmo tempo, isso também precisa ser tratado. Não no sentido de negar, de refutar essas novas tecnologias, mas de que saibamos usá-las para que a gente não perca o momento importante que ela tem trago para refletirmos o processo de ensinar e de aprender. Então, sem dúvida alguma, é uma questão importante dentro do curso. Mas não podemos perder de vista que educação é relação humana, não é? E que, portanto, mesmo que à distância, essa relação ela precisa ser construída. Senão, nós não estaremos educando. Aí a gente volta apenas... A dimensão tecnológica, ela ocorre não só na educação à distância, no sistema remoto. Na verdade, hoje a atividade de ensino está toda permeada de tecnologia, né? O professor Frank mesmo citava aí o PowerPoint, o DataShow, e mesmo a preparação de uma aula... Retroprojetor, né, professor? A gente começou com o retroprojetor. Não, desde o mimeógrafo, né? Do mimeógrafo. E hoje em dia se usa também a comunicação entre professor e aluno. Geralmente os professores têm um grupo de WhatsApp, onde ele comunica com os alunos, passa tarefa, passa material. Então, hoje a tecnologia está muito presente. Isso também é trabalhado e avaliado no curso de docência de ensino superior? Sim. Toda essa discussão que tomou mais realce com a pandemia, né, ela se faz presente dentro do curso de docência no ensino superior. Mas veja, em 2006 a gente discutia isso, na época, saudosa professora Ivana Martelli, foi minha professora de novas tecnologias, então isso também está dentro do curso, mas obviamente que hoje nós temos uma outra experiência para lidar e discutir essas questões. E isso se faz presente nesse terceiro eixo do curso, discutindo todas as questões de participação do sujeito, do compromisso que ele precisa ter nesse momento do ensino que nós estamos vivendo. Enfim, essas discussões se fazem presentes dentro do curso. Professor Frank, o senhor consegue conceber hoje uma educação sem tecnologia? Impossível. 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 Semestre que vem, ano que vem, o que nós vamos ter aqui de novidade? 5G, a internet das coisas. Como que a educação vai lidar com a internet das coisas? Como que a educação vai lidar com o 5G? Como que ela vai trabalhar isso em tempo real? A gente sabe que a internet 5G ela é 9, 10 vezes mais rápida que a internet cabeada. Então, como que isso vai lidar? Nós, lá da Lato Senso, já estamos pensando em lançar curso da internet das coisas, curso de pós-graduação, capacitar profissionais e nos capacitar, né, professor Renato? Sim. Nós precisamos ser capacitados também para o 5G, para a internet das coisas, das máquinas falando com a gente falando com as máquinas em tempo real. Como que isso vai acontecer? Tocou num assunto importante, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar justamente dessa educação continuada, né, o que o pessoal chama aí long live learning, né? Long live learning.
learning, aprendizado ao longo da vida, né? Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e também lá no YouTube, no programa, no canal, né, do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. São dois canais mesmo, é o da PUC TV Goiás e o canal do programa Papo Dinâmico. Se quiser ir direto no nosso canal, você vai lá ver este programa e todos os outros programas que o Papo Dinâmico já gravou. Tem mais de 150 programas para você assistir, compartilhar e baixar, se você quiser baixar para utilizar, inclusive nas suas atividades. Você que é professor, quer usar nas suas atividades docentes, pode pegar o programa, nós autorizamos que você baixe, e se quiser cortar o programa também, pode cortar, não tem problema não, e usar as partes que lhe interessam, tá bom? Mais de 150 no nosso canal. E se você for no canal da PUC TV Goiás, você vai ver o nosso programa lá, mas vai ver todos os outros programas que a PUC TV, ou reportagens que a PUC TV tem publicado, né, aí ao longo da sua existência, tá bom? E estamos lá também no Twitter, no Facebook, no Instagram, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje estamos falando de docência no ensino superior com o professor Renato Barros e com o professor Frank Souza, eles que são lá da coordenação de pós-graduação Lato Sensu da PUC Goiás. Então, a gente falava no final do bloco anterior sobre Long Life Learning, que é o aprendizado ao longo da vida, a tradução livre aí dessa expressão. O professor Frank chamava atenção, né? Necessidade de aprender já sobre a internet das coisas, os próprios professores aprender, porque estaremos lançando o curso. Você acha que é por aí mesmo, professor Renato? A educação ao longo da vida, quer dizer, o aprendizado nunca termina, a gente tem que estar sempre estudando? Olha, professor Daniel, acho que esse dá um programa inteiro, sabe? A minha tese de doutorado é sobre formação continuada. Então, perfeito. Assim, é uma questão. Então, eu toquei na veia mesmo. Por isso que eu estou dizendo para o senhor daria mais um grande programa. Sem dúvida alguma, não é? O processo educativo, no sentido amplo, isso a gente não tem dúvida que nós estamos a vida inteira sendo educado. Seja na igreja, seja na comunidade, seja na nossa família. E não diferente, no sentido mais restrito, no sentido escolar da educação, também isso vai se dando ao longo da vida. Seja por cursos e seja na própria inserção da profissão, né? Então, a gente tem, por exemplo, vários cursos entre nós professores da PUC, que é uma forma de nós irmos ao longo do processo também aprendendo. Então, sem dúvida alguma. E essa aprendizagem ao longo da vida, isso tem um pouco de cada um de nós, que é como eu vou conduzir, né, o meu desenvolvimento profissional. Então, é importante que tenha uma diversidade de possibilidades de cursos, curta duração, longa duração, que seja um mestrado, que seja um doutorado, que são cursos de 4 anos, 2 anos e meio, cursos de especialização ou cursos de extensão. Enfim, é importante que, à medida em que eu vou me desenvolvendo profissionalmente, eu possa ter condições de acessar cursos, independente das suas condições, do tamanho, para que isso possa ir superando e me ajudando a refletir e pensar as ações que eu vou tomar diante desse momento em que eu me encontro no meu desenvolvimento profissional. Inclusive a forma de pensar a educação, isso. Pensar minha prática pedagógica também vai se aperfeiçoando ao longo do tempo? Sim, porque veja, né? Internet das coisas. Quando é que nós imaginávamos, quando nós fomos graduados, que nós estaríamos vivendo a era, seja do smartphone, do WhatsApp? Então, a dinamicidade do mundo, da sociedade, dessas relações, elas também fazem parte da minha formação. E muitas vezes eu vou precisar retomar a essas questões. Então, quem de nós não recorremos, às vezes, a canais, seja do YouTube, seja tutoriais que a gente encontra na rede, para poder superar dificuldades que nós vamos encontrando. Então, a aprendizagem ao longo da vida é isso, é você ter a clareza que uma parte do seu desenvolvimento profissional é seu, é você precisar buscar, né? E que nem sempre é comum a todos. Pois é, uma pesquisa recente foi feita aqui pela universidade, o pessoal que trabalha aí principalmente na área de marketing, descobriu que uma das fontes de aprendizado da geração Z, que é essa juventude que está vindo para a universidade agora, está terminando o ensino médio, é justamente o YouTube.
O pessoal fica o tempo todo no YouTube assistindo tutoriais para aprender as coisas lá. O que fazer, ou o YouTube já faz parte do cotidiano? Porque eu não vejo os professores utilizando muito. Quer dizer, os estudantes estão usando o YouTube, mas muitas vezes os professores, a não ser o professor que dá aula pelo YouTube, né, que tem lá videoaulas e tal. Mas na sala de aula, usar o YouTube como referência, pelo menos bibliográfica, eu não vejo. Isso seria uma necessidade hoje? É que, assim, eu vejo a necessidade de nós entendermos coisas distintas de forma distinta, né? Por exemplo, o YouTube ele pode ser um pontapé inicial de uma aula, não é? Certo. Mas eu não consigo pensar filosoficamente a partir do YouTube. Não, mas tem Então, uns grandes filósofos lá, tem lá o Leandro Carnal. Mas ele não vai me ensinar a pensar filosoficamente. Ele vai me dar, tem sim. o Sérgio Cortella, tem Sim, outros filósofos lá. Mas ele não vai me ajudar a organizar o meu pensamento. Porque naquele momento, aquele referencial, ele é para trazer um pensamento elaborado. Mas a tarefa de elaborar o pensamento é do professor. Então ele pode ser o pontapé inicial. Como é que esse filósofo, ou como é que esse professor construiu o seu pensamento? Essa pode sim, sem dúvida alguma, ser utilizado. Não é? É por isso que nós dizemos, né, não dá simplesmente para substituir o momento sala de aula, seja ele virtual ou presencial, por assistir vídeos. Né? Porque a aula não é só esse momento da elaboração, mas a organização do pensamento. A tarefa do professor é ajudar os nossos alunos, num pensamento sincrético e desorganizado deles, a organizar esse pensamento e produzir sínteses. Essa é a tarefa da docência. Então, sem dúvida alguma, todos esses repertórios são importantes, mas eles não são substituíveis, né? Os professores não são substituídos por isso, porque ele vai ajudar o aluno num outro caminho. Então, sem dúvida alguma, a gente recorre a tutoriais, mas não para a elaboração dos nossos pensamentos, para a elaboração dos nossos textos, mas para que a gente tenha uma informação e que aí nós vamos transformá-la em formação. Pois é, mas então não estão caminhando para um momento em que a aula do professor, a disciplina do professor seria uma plataforma ou uma instância de uma plataforma onde aí estaria ali atividades presenciais, o professor encontraria com os alunos numa sala de aula, em algum ambiente físico, mas também encontraria ambientes virtuais e onde os alunos poderiam encontrar videoaulas do professor, poderiam encontrar textos, gráficos, fotografias e vídeos diversos que ilustrariam, digamos, o conteúdo que essa disciplina trabalha ao longo de um semestre, ao longo de um ano? Sem dúvida, assim, nós não... há coisas que a gente não vai retornar, né? O quanto foi importante nós organizarmos nossa disciplina numa plataforma para esse aluno ir lá e acessar a biblioteca, por exemplo. A aula para essa semana, a aula dessa semana, em vez de a gente ter as pastas na copiadora como a gente fazia antigamente. Sim. Então, existe sim formas nas quais essas plataformas nos auxiliam. Então, não é a negação das questões da plataforma, mas elas não vão substituir aquilo que é a essência da educação, que é a condição de ensinar o outro a organização de um pensamento, a reflexão, a síntese. Agora, se isso vai ser feito virtual ou presencial, essas dinâmicas dependem muito do sujeito que está aprendendo também, professor. Nós tivemos vários alunos que gostaram dessa maneira, mas nós também tivemos vários alunos que inclusive, se afastaram da universidade esperando o retorno desta questão. Então, eu vejo que nós estamos diante de um momento em que nós vamos ter uma diversidade de possibilidades, inclusive para atender essas diversidades de formas com as quais cada um lidam com a sua aprendizagem. Só para complementar o professor Renato, que ele está falando, que é muito interessante, né? Eu sou do... E vejo o seguinte, tem muito conteúdo bom no YouTube, tem muito tutorial bom, né? Mas o professor ele tem que saber utilizar isso em sala de aula. Né? Então, quando eu estou ministrando a minha aula, às vezes eu recorro de um material que foi publicado no YouTube, passo para os alunos, demonstro isso, explico o que é, justamente de uma forma de orientação. Por quê? Você vai entrar, você vai ter vários conteúdos e às vezes aquele conteúdo não é aquele correto, né? Às vezes não é um conteúdo que eu deveria estar passando para o meu aluno. Então, assim, a gente
eu preparo a aula antes, vejo os conteúdos que podem ser passados para os alunos e durante a aula eu exponho isso. E os alunos acham super interessante, porque você faz uma mescla daquilo que eles querem no YouTube, porque eles adoram o TikTok, YouTube, Twitter, eles adoram. Isso aí não adianta que a geração milênio é apaixonada nisso. Mas aí a gente faz uma mescla. Aquilo que a gente precisa, que o professor Renato está falando, dentro de sala de aula, dá esse direcionamento, dá essa formação, pega lá um vídeo do YouTube, pega alguma coisa que, logicamente, previamente eu preparei, eu observei, fiz toda a análise e mesclo com a minha aula. Quanto está o curso? O aluno que quiser estudar lá na docência universitária vai pagar quanto por mês? Olha, professor... A parcela está custando quanto? Eu... Não lembra? Exatamente não, mas eu vou falar o valor aproximado, assim, porque eu tenho conversado com os alunos. Mas eu acho que mais do que o valor financeiro, né, o preço, é o quanto esse curso vale para a formação dele, né? Então, hoje o curso tem uma política de financiamento, então é bom que ele dê uma olhada, mas ele está em torno de R$300. É o investimento mensal que ele vai fazer durante 14 meses. 14 parcelas de meses. R$300. Ok, então você aí que estiver interessado, procure no site da PUC Goiás, lá na pós-graduação Lato Sensu, você pega mais informações sobre esse curso e também falamos aqui, aproveitamos e falamos do ensino superior, né, da docência no ensino superior de um modo geral, para que você possa aproveitar o máximo possível essas informações também, não só para você que quer ser estudante da universidade desse curso, mas para você que quer ter informações, conhecimentos sobre essa área toda. Espero que tenhamos, né, correspondido à sua expectativa. E da minha parte, muito obrigado, professor Renato, boa noite, obrigado, acho que as contribuições foram muito boas. E professor Frank também, muito obrigado, boa noite pela presença e as contribuições aqui conosco. E para você que nos acompanhou, nosso abraço, muito obrigado e até a próxima.